eu te convido a se lembrar de uma cena que provavelmente seja muito comum. Você se lembra quando você era criança e ia ao circo? Você lembra quais eram as atrações? Você lembra da sensação de visitar um circo, se você teve a oportunidade de conhecer um circo, né, hoje em dia parece que não é muito fomentado, infelizmente. Quando eu fui ao Brasil deixa eu ver, há 2 anos, sim, que eu levei os meus filhos num circo aí em Taubaté, a convite do Heitor, do Heitor, eu não me lembro o sobrenome dele, mas o Borboletinha de Taubaté, lembra desse ator? Então, meus filhos adoraram, e aqui também onde eu moro, em Bruxelas, recentemente, eu levei minha filha para participar de um aniversário lá, que a mãe teve a ideia de celebrar o aniversário da filha no circo, eu achei muito interessante. Mas então, você se lembra quando você foi ao circo? Ou se você não teve oportunidade de ir, provavelmente você já sabe, né, você já ouviu falar ou você já teve a possibilidade de ver na televisão, que existem muitas atrações. Uma dessas atrações é o equilibrista. E aí eu compartilho com vocês um pouquinho dessa imagem visual, para quem está acompanhando aqui no YouTube, do que é o equilibrista. Então, o que que o equilibrista faz nessa nessa atração? Ele pega um prato, ele pega ali aquela pauzinho ali, aquela madeira, começa a equilibrar, ele coloca uma força naquele prato, o prato começa a girar, e ele vai equilibrando. Ele tem um suporte, como se fosse um cavalete, e ali, naquele espaço, ele começa a equilibrar 6, 7, 8 pratos. E eu me lembro, e aí vocês visualizando, para quem está acompanhando aqui no YouTube, e eu me lembro desse espetáculo que chegava certo momento que o equilibrista ele tinha que sempre observar como estavam aqueles pratos e às vezes, ou seja, e muitas vezes, ele voltava até os primeiros pratos para colocar ali um pouquinho mais de força, porque aquele prato que ele tinha equilibrado lá no começo estava caindo. E aí eu te falo, esse cenário dentro do contexto jurídico te soa familiar? Será que você consegue exercer um pouquinho mais, expandir um pouco mais da sua criatividade e imaginação? Você consegue se perceber enquanto advogado dentro desse cenário? Ou enquanto pessoa equilibrando a sua vida profissional e pessoal, como se fosse esse equilibrista? Pode ser que você se pergunte: "Aline, não, eu nunca fui ao circo, eu não tenho boa criatividade, muito menos eu equilibrei pratos no meu dia a dia", mas aqui eu te convido a você colocar uma pitada, uma pequena dose de criatividade e imaginar-se como um equilibrista, como você e a sua vida, o seu dia a dia, aqueles pratos podem ser representados pelas inúmeras coisas que você tem para fazer no trabalho, na faculdade, talvez você tenha filhos ou boletos, clientes, saúde, a vida fitness, a alimentação, enfim. Você consegue agora se visualizar nessa situação? Comenta aqui para mim. Se você consegue se ver equilibrando pratinhos, eu quero saber quantos pratinhos você tem equilibrado no seu dia, eu vou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Bom, se você lembra do que a gente começou
se você lembra do assunto desse podcast, como eu comecei aqui o Respira Doutor de hoje, falando sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal, sob a ótica da física, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, até que a gente chegou pelo malabarista aí dos pratos. Então por que que foi importante começar esse raciocínio lá desde a ótica da física da quinta série, passando pelo equilibrista? Justamente para que pudéssemos alinhar esse termo equilíbrio, para que você pudesse visualizar na prática como isso acontece aí no seu dia a dia. Você tem o seu cenário particular, você tem as suas subjetividades, você tem o seu espetáculo diário, equilibrando pratinhos. E equilibrar pratinhos no seu espetáculo é bem diferente de como o seu colega e o seu companheiro de trabalho fazem. E por que que isso é importante? Porque eu te convido e eu te apresento, nesse breve momento de reflexão que estamos fazendo aqui no YouTube, observar e a se abrir para essa nova consciência que eu quero trazer para você hoje. É fundamental separar momentos do seu dia para refletir sobre a sua vida, repensar como você está equilibrando pratinhos. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional não é algo estático, como o primeiro exemplo que a gente viu. Você não fica parado como uma balança equilibrando a sua vida pessoal, profissional. Se estuda um pouco mais ou se vou assistir algo para relaxar, se vou encontrar os amigos ou se tiro um momento sozinho. Não é algo estático. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu acredito muito que é um equilíbrio dinâmico. E eu quero entender um pouco como você enxerga. Isso é uma interpretação pessoal de como eu levo, de como eu te convido a pensar no seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É assim que eu vejo o meu. Esse equilíbrio é dinâmico. Estamos o tempo todo em movimento. É como se o equilíbrio fosse entender qual é o balanço entre essas forças do nosso dia a dia. Então você, nesse caso, você é o malabarista, equilibrando pratos. E quanto mais você estiver atento ao momento presente, mais atento ao que realmente acontece no seu espetáculo, mais consciente você se tornará e poderá tomar decisões com mais clareza. E não só clareza, com efetividade, com base nos seus valores e princípios. E aí, consegue se ver como um malabarista?